Olá, estamos começando mais uma Opinião Pernambuco da série especial sobre as eleições municipais no Recife. O entrevistado de hoje do nosso programa é Vitor Assis, candidato a prefeito pelo Partido da Causa Operária, o PCO. Vitor Assis tem 25 anos, ele é estudante de música e técnico em eletrônica. O candidato milita no Coletivo de Negros João Cândido e no diário Causa Operária. Seu programa de governo é a resolução da 30ª Conferência Nacional do PCO, com orientações para os candidatos do partido no país. Vitor Assis tem como vice a advogada Roberta Rita, também do Partido da Causa Operária. Candidato, muito obrigada pela sua participação hoje aqui no Opinião Pernambuco, e eu quero começar essa nossa conversa exatamente pela particularidade aí da sua candidatura e do seu programa de governo, que não traz propostas específicas para o Recife. Como eu disse, ele menciona propostas que possam ser aplicadas em todas as capitais brasileiras, onde o PCO, porventura, tenha candidatos. E aí eu lhe pergunto, por que essa estratégia do seu partido de não trabalhar com especificidades de cada cidade? Olá, Estela. Obrigado pela oportunidade. Olá a todos que estão assistindo nesse momento o programa. Bom, essa especificidade, como você falou, não é nenhuma novidade para o Partido da Causa Operária. E se dá justamente porque nós compreendemos que os problemas fundamentais da classe operária só vão ser resolvidos por meio de uma luta de características nacionais, por meio de um enfrentamento de classe entre os explorados, entre os trabalhadores e a classe dominante. Nesse sentido, não faz para a gente, não é possível desenvolver essa luta num aspecto puramente municipal. Para dar um exemplo, ontem eu participei de um debate promovido pelo SINPERE, Sindicato dos Professores, dos Trabalhadores da Educação, e participaram um candidato do PSC, um candidato do PSL, dois candidatos bolsonaristas que vieram dizer que vão fazer tal para a educação, se preocupam com a educação, coisa do tipo. Ou seja, nas eleições vale tudo. Qualquer um pode chegar e prometer que vai resolver isso, vai resolver aquilo outro. Mas se nós não colocamos claramente que o que nós estamos propondo a fazer é derrubar o governo Bolsonaro, que é o maior inimigo da educação, o maior inimigo dos trabalhadores nesse momento, que é combater toda a direita que deu o golpe de Estado em 2016, que está atacando os trabalhadores nos mais diversos aspectos. Faço destaque, inclusive, para a universidade. A TV aqui é ligada à universidade, a gente sabe todas as dificuldades que estão passando nesse momento. Se a gente não colocar a luta nessa perspectiva, todo o resto vai ser vender ilusões para o povo. Todo o resto vai ser a velha demagogia que os políticos sempre fazem, sempre fizeram, da direita, que são demagogos por natureza, e também da esquerda, que acaba entrando numa euforia eleitoral e nunca resolveram absolutamente nada. Nosso partido comparece às eleições para chamar os trabalhadores à luta, para resolver os problemas fundamentais, problemas que não vão ser resolvidos com uma proposta de governo de um prefeito, pela ação de um prefeito, pela Câmara dos Vereadores. Por exemplo, o combate ao desemprego, que é um mal nacional e um mal gravíssimo. O combate à pandemia, que matou 160 mil pessoas. Ou seja, questões que dizem respeito ao interesse nacional. Candidato, agora, de qualquer forma, como é que vocês pretendem, como é que o seu partido pretende conectar
essa causa primeira aí, do PCO, que é, como vocês colocam no documento, que é o Fora Bolsonaro, como é que vocês pretendem conectar essa causa com as candidaturas a prefeito do partido? Como colar uma coisa na outra, a candidatura e essa pauta do Fora Bolsonaro? Para a gente, as candidaturas são apenas uma oportunidade de discutir localmente nos locais em que nossos militantes residem, atuam, trabalham, estudam, os problemas centrais da classe operária. Nós não estamos dizendo que não existem problemas locais, mas que o fundamental é vincular esses problemas locais aos problemas nacionais. Como eu falei, o problema do desemprego não é um problema específico do Recife, nem pode ser resolvido simplesmente na esfera municipal. O problema da saúde, da mesma maneira. O que é que um prefeito pode fazer? Ele pode construir um hospital, se tanto. E a gente passa várias gestões sem sequer fazer isso daí. Mas o problema central da saúde não é a construção do hospital. É que a saúde está nas mãos dos capitalistas. É preciso estatizar a saúde. Nós temos o problema da educação, mesma coisa. Preciso estatizar a educação. Preciso fazer um enfrentamento contra os capitalistas que estão destruindo a educação. E, nesse momento, inclusive, estão matando as crianças de coronavírus. Porque essa decisão de voltar às aulas não vem do povo, não vem dos trabalhadores, não vem dos alunos, não vem dos professores, vem somente dos capitalistas. Então, para a gente, né, estar aqui em Recife, ou em Florianópolis, ou em Boa Vista, ou em Campo Grande, cumpre justamente o papel de explicar de como todos os problemas que nós temos nas cidades estão diretamente vinculados a um projeto de destruição nacional, que é o governo Bolsonaro, que é o golpe de Estado de 2016, que serviu justamente para mudar a orientação geral do regime político. Também no regime político, tentando aplicar um projeto neoliberal, privatizar o país inteiro, demitir os trabalhadores a rodo, atacar direitos trabalhistas, atacar direitos democráticos, impedir que partidos como o nosso, partido de esquerda, se manifestem. Veja aí, por exemplo, a gente não pode simplesmente participar das eleições aqui fingindo que é um debate abstrato sobre gestão pública. Nós estamos numa eleição em que o Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco proibiu fazer a campanha de rua, que é uma arbitrariedade completa. Então, como é que você vai participar das eleições sem explicar isso daí? E o problema do TRE é justamente o mesmo problema que nós temos a nível nacional, que nós estamos num regime político de direita, caminhando passos largos para uma ditadura, e que a única maneira de você reverter isso daí é por meio de um enfrentamento. Preciso, nesse sentido, mobilizar os trabalhadores e a esquerda pelo Fora Bolsonaro, contra os golpistas, contra a ditadura do judiciário, coisa que não pode ser desenvolvida localmente. Nossas candidaturas, elas servem para explicar como localmente nós somos afetados pela política que se desenvolve de uma maneira nacional. Candidato, agora qual é a estratégia de comunicação de vocês? Porque vocês são um partido sem recursos, sem tempo no guia eleitoral. Qual é a estratégia de comunicação do partido com os eleitores e especificamente com a classe trabalhadora? É muito importante essa pergunta, mas acho que primeiro a gente precisa fazer uma caracterização. Isso daí aparece muitas vezes. Os candidatos têm pouco espaço, as eleições se desenvolvem de determinada maneira, mas a gente tem que entender por que isso acontece. Isso não é um problema abstrato, não acontece simplesmente porque alguém quis ou porque a vida é assim. Isso acontece porque as eleições são um jogo de cartas marcadas para que os candidatos da burguesia sempre vençam as eleições, exceto em casos muito excepcionais em que haja um grande enfrentamento da população contra o regime. Sempre foi assim, mas com o golpe de Estado, a situação está piorando cada vez mais. Há não muito tempo, a campanha eleitoral era de 90 dias. Em 2016, foi reduzida para 45 dias. Em 2018, o ex-presidente Lula não pôde participar das eleições, o que em si já invalidou as eleições como um todo. Foi uma fraude completa. Fora que gastaram 2 milhões de votos aqui
no Nordeste, que colocaram a polícia para bater manifestantes nas ruas, etc. Fora a farsa lá de a Dilma Rousseff perder a vaga ao Senado, sendo que tudo apontava que ela ia ganhar. Uma série de manipulações que ninguém sabe exatamente o que aconteceu, mas que todo mundo sabe que favoreceu a direita. Nesse ano aqui, nós temos um aprofundamento disso. Por exemplo, tem a cláusula de barreira, que é uma medida completamente antidemocrática, que faz com que o PCO, o PCB, o PSTU, a UP e outros partidos não tenham um segundo sequer na televisão. Em 2018, eu concorri como candidato a deputado federal, já era ridículo a campanha, você tinha 5 segundos. Hoje nós não temos absolutamente nada. Na ditadura militar, você tinha 2 partidos, né, permitidos. A Arena, o partido oficial, e a oposição consentida, que era o MDB. Mas na ditadura, os 2 partidos podiam aparecer na televisão. Aqui nem isso a gente tem. Então, é um regime muito antidemocrático. Então, sendo assim, nós temos que colocar claramente para os companheiros que nos acompanham. O Partido da Causa Operária não tem a menor condição de vencer essas eleições. E nós também não estamos aqui para isso. Nós estamos para fazer a propaganda do nosso programa, que é um programa de luta, que não depende de um resultado eleitoral para ser implementado. As eleições são um terreno muito desfavorável para a esquerda desenvolver sua luta, em qualquer situação. Quem controla as eleições são o judiciário, que a gente viu que é o judiciário, é o Sérgio Moro, é o Marcelo Bretas, é o Alexandre de Moraes, é um bando de picaretas, né, que estão fortalecendo o golpe de Estado, fortalecendo o regime bolsonarista. Quem controla são os monopólios de imprensa burguesa, que manipula do jeito que quer as eleições, que não convida a gente para participar de debates, que reduz o tempo de campanha, etc. Se a esquerda quer travar uma luta séria contra o fascismo, contra a extrema-direita, contra o governo Bolsonaro, ela tem que ter um programa de luta. E, nesse sentido, nosso partido está aqui para chamar os trabalhadores para a luta. Nós estamos aqui, por isso, inclusive, que o centro da nossa campanha é o Fora Bolsonaro, eleições gerais e Lula presidente. Aí que tá, qual que é o método para isso daí? O nosso método consiste justamente em participar de todos os espaços que as eleições permitem que a gente participe, então, de uma entrevista como essa, de outras entrevistas que nós estamos participando, de aproveitar o clima, né, favorável à discussão política que as eleições suscitam, né, quando você vai numa feira, no bairro popular, fazer a agitação, isso tudo é muito mais fácil de fazer durante as eleições, porque há um clima favorável, mas, sobretudo, fazer uma campanha militante, bater de porta em porta nos bairros populares, nas casas das pessoas, explicar o nosso programa, o programa pelo Fora Bolsonaro, reunir pessoas, formar comitês de campanha, comitês pelo Fora Bolsonaro, realizar panfletagens, realizar atos públicos, enfrentar a ditadura do TRE e agora do TSE na prática, não baixar a cabeça para a direita e por aí vai. Nós também, só mais uma coisinha, desculpa que eu não falei, e nós também temos nossa própria imprensa. Né? Nós acreditamos que nós não podemos ficar somente nas mãos da imprensa burguesa, então a boa parte da nossa campanha se dá na nossa imprensa também, no Diário Causa Operária, no Jornal Causa Operária e na Causa Operária TV. Bom, eu vou destacar aqui um trechinho que aparece lá no documento da 30ª Conferência Nacional do PCO, e nesse trechinho tem lá escrito, abre aspas, nosso partido não semeia a ilusão de que os problemas do povo trabalhador, originados pelo capitalismo decadente, possam ser resolvidos pelo voto, fecha aspas. Se não pelo voto, como, então, candidato? Pela mesma maneira que todos os problemas foram resolvidos ou encaminhados na história, pela mobilização. No caso, na etapa que a gente está, na etapa do capitalismo, pela mobilização da classe trabalhadora. Por exemplo, em 2019, nós tivemos grandes manifestações contra o governo Bolsonaro. Manifestações aí que levaram, segundo nossos cálculos bastante conservadores, mais de 1 milhão de pessoas às ruas em todo o país. Essa mobilização, ela teve um impacto muito mais significativo do que a ação de qualquer prefeito ou qualquer vereador. As pessoas estarem nas ruas que fez com que o governo Bolsonaro tivesse que
recuar em uma série de coisas, né? Obviamente não foi uma vitória definitiva. Vai estar tentando manipular a conta, inclusive, né, com a confusão de vários setores de esquerda para colocar mais para frente os seus ataques. Mas é evidente que do povo na rua, a burguesia tem medo. Então, para a gente, o que resolve é a mobilização dos trabalhadores. Por isso que o nosso partido está aqui para convocar os trabalhadores à luta. Por exemplo, nas universidades. Não adianta eleger um prefeito para resolver o problema das universidades, ou um governador, ou nem tanto um presidente, propriamente dizendo. Na UFPE tem uma série de setores da extrema-direita. É preciso que os professores, os estudantes, os técnicos se mobilizem para não deixar a extrema-direita tomar conta da universidade, como o nosso partido, inclusive, fez em 2017. Né? Eu estava lá presente. Em 2017, tentaram colocar a goela abaixo o filme do Olavo de Carvalho para ser exibido nas universidades. Nós não permitimos que isso acontecesse. Colocaram mercenários de extrema-direita, skinheads, lá para bater nos estudantes. Os estudantes se organizaram e não permitiram que isso acontecesse. Se a gente fosse ficar esperando a reitoria tomar alguma medida, isso daí não ia ser resolvido de maneira alguma. Mas tem umas privatizações aí. Privatização das universidades, o corte de gastos e tudo que está acontecendo. Se não houver uma mobilização efetiva dos trabalhadores, da comunidade acadêmica, as privatizações elas vão passar. Porque uma pessoa, um presidente, um governador, ele não está acima da luta de massas. Ele não é capaz de enfrentar sozinho uma ofensiva da classe dominante, se assim for. Se você tem uma ofensiva da burguesia, da direita, que deu um golpe de Estado em 2016, caçou os direitos do Lula, colocou Bolsonaro na presidência, agora privatizou a água, atacou os direitos trabalhistas, roubou a aposentadoria dos trabalhadores, né, que está impondo um acordo salarial de 70% durante a pandemia de coronavírus, matou 160 mil pessoas. A única maneira de você impedir essa ofensiva é por meio de um enfrentamento. Quer dizer, não, aqui não, vocês não vão fazer isso aqui. Nós estamos reunidos e nós não queremos que isso aqui aconteça. Se isso aqui acontecer, nós vamos tomar providências. Sei lá, se numa determinada... Inclusive, essa é a nossa proposta, em linhas gerais, para o problema da pandemia. Os trabalhadores deveriam se mobilizar nos seus próprios bairros, formando conselhos populares. Em determinado bairro, não tem teste para coronavírus, não tem máscara, não tem material, não tem um local que sirva de triagem, não tem saneamento básico, os trabalhadores devem exigir que isso daí aconteça. Forme um conselho popular, que se reúna, que levante suas pautas, vá na prefeitura e é isso aqui que tem que acontecer. Se não acontece, tem que ocupar a prefeitura, tem que fazer protesto, tem que fechar rodovia, tem que ir até o fim para garantir que seus direitos sejam atendidos. Candidato, qual é a capilaridade do seu partido? Em que locais, em que cidades brasileiras ele está organizado? Bom, com a luta contra o golpe, né, e pela firmeza do PCO em lutar contra o golpe, o nosso partido é o partido que mais cresceu no Brasil. Nós passamos aí de 18 candidaturas nas eleições municipais de 2016, se não estou enganado, não era esse, para cerca de 80 candidaturas em 2020. E todas elas candidaturas operárias, né, de militantes do partido que defendem o mesmo programa. Nós não somos como outros partidos que o PCO de Pernambuco defende A e o PCO de Roraima defende B. Isso em si mostra o crescimento partidário. Nós somos o terceiro partido com maior número de candidatos em capitais nessas eleições agora, né? Ficando atrás apenas do PT e do PSOL, que por coincidência são também partidos de esquerda. Então, nosso partido tem crescido bastante. Nós temos já militantes, uma organização do PCO em praticamente todos os estados do país, né? Temos organizações em todas as regiões do país. É um partido que vem crescendo bastante e é basicamente isso. Nosso trabalho ele se dá também, em grande medida, nas universidades, nos bairros populares e nas fábricas, né? Que é onde está o nosso público-alvo, a classe operária em si, os trabalhadores e os estudantes também. Afinal de contas, há toda uma juventude interessada na situação política.
Também lá no documento da 30ª Conferência Nacional do Partido, vocês falam em participação real das mulheres na política. Eu faço aí duas perguntas a partir desse ponto. Como é que vocês pretendem viabilizar essa participação real das mulheres na política? E qual é a participação das mulheres, o espaço das mulheres, especificamente no seu partido? Bom, quando a gente fala em espaço real, é porque nós temos por aí, por exemplo, uma lei que diz que 1/3 das candidaturas devem ser de mulheres, as candidaturas proporcionais. Então, por exemplo, o PCO lançar 5 candidatos a vereador homem, ele não pode. Ele tem que lançar pelo menos uma mulher. Né? E por aí vai, seguindo a proporcionalidade. Mas essa lei, para a gente, isso daí não resolve o problema da mulher de maneira alguma. Inclusive, as várias denúncias que a gente tem, sobretudo aí do PSL, que se tornou especialista nesse tipo de prática, é de que as mulheres só são utilizadas para candidaturas laranja. Então, você vai lá, cumpre determinada lei, de que tem que ter 1/3 de mulheres, lança a candidatura, mas isso efetivamente não acaba resolvendo problema algum. Ou, em outros casos também, a gente vê que a própria direita se utiliza da demagogia com a mulher. Então, fala-se que você teve o maior número de parlamentares mulheres, mas quando você vai ver as parlamentares mulheres, são figuras como a Joyce Hasselmann, do PSL, a Janaína Pascoal, também do PSL, figuras direitistas, reacionárias e contra as mulheres. Nós defendemos a participação real das mulheres, primeiro porque o nosso partido, por ter uma política séria, revolucionária, ele atrai os setores oprimidos da sociedade e as mulheres, inclusive. Então, por exemplo, em Olinda, nós temos a única candidata mulher das eleições, é a candidata do Partido da Causa Operária. Mas, mais do que isso, nós estamos falando, né, de ter um programa, de ter um esforço no sentido de procurar organizar as mulheres para travar a luta dentro do sistema capitalista. Nós temos um programa específico para mulheres nessas eleições, né, que está anexo aí ao programa do PCO. E aí coloca todo o problema da luta contra a extrema-direita, da luta contra o fascismo, contra a Damares, pelo direito à legalização irrestrita do aborto, pela construção de creches, ou seja, e também definindo a organização das mulheres para conseguir que essas pautas sejam atendidas. Como a gente fala, não é o PCO elegendo um prefeito que vai resolver o problema dos trabalhadores, da mesma maneira, não é elegendo uma prefeita mulher, mas sim a organização das mulheres para enfrentar a extrema-direita e a direita neoliberal que tanto ataca as mulheres. E também o nosso partido ele tem um coletivo de mulheres que serve justamente para discutir esse programa e para tornar esse programa concreto, para tornar esse programa viável durante, né, e independente das eleições, que é o coletivo de mulheres Rosa Luxemburgo. Eu convido a todas as companheiras que estão nos assistindo a participar do coletivo de mulheres, a procurar na internet, nas redes sociais do coletivo, acompanhar. Nós também temos um programa semanal, que é o TV Mulheres, que vai lá na Causa Operária TV. Convido a participar, acompanhar, a estar junto conosco no Rosa Luxemburgo. Bom, candidato, eu tenho só 50 segundos agora para fechar o programa. Acho que não dá tempo do senhor responder uma última pergunta e fazer suas considerações finais. Então, eu recolho aquela que seria a minha última pergunta e lhe dou esses segundos para que o senhor fale diretamente com os eleitores do Recife e deixe aí o seu último recado. Tá joia. Bom, mais uma vez, obrigado por nos convidar para essa entrevista. Queria convidar todo mundo que nos assistiu a votar no PCO 29, Partido Revolucionário, Partido do Fora Bolsonaro, por eleições gerais e por Lula presidente, e participar conosco da campanha. Muito obrigada, candidato, e até uma próxima oportunidade.